Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos à série Verdades e Profecias da Bíblia. Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu tenho certeza que você tem assistido às últimas aulas que demos. E mais importante, queridos, agora você compartilhar esses vídeos, compartilhar essas aulas, levar o Evangelho para as pessoas. Tá legal? Hoje um tema muito interessante, o Dia do Senhor. Eu gostaria que você assistisse todo esse tema, do começo ao fim. Tenho certeza que você vai gostar do que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Não esqueça, compartilhe com seus amigos. Aqui no YouTube tem todos os links. Se inscreva no canal para você e também clique no sininho para você receber os vídeos que estamos postando tanto aqui no YouTube, também no Facebook, você pode acessar. Ali tem todos os links das aulas anteriores. Esse tema, o Dia do Senhor, é muito importante você ter assistido a última aula, tá bom? Que fala da lei e da graça. Tá legal? Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Não somos salvos pela lei. Nós vimos isso no último tema. Mas a graça não nos isenta de guardarmos a lei. Aquele que é salvo pela graça não vai transgredir a lei, viver transgredindo, não vai matar, não vai viver roubando, não vai viver mentindo, né? Não vai desonrar pai e mãe. Aquele que é salvo pela graça vai guardar os mandamentos, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E a questão do Dia do Senhor é um dos mandamentos. E nós vamos ver sobre esse tema hoje, tá legal? Convido você a orar antes de iniciarmos aqui. Vamos orar? Nosso Deus e bom Pai, neste momento, invocamos o Teu santo nome e a Tua santa presença conosco. Ilumine aqui a mim, ilumine o querido que está aqui ouvindo, que o Senhor venha nos abençoar e possamos passar esses momentos a seguir, meditando na Tua palavra. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja então, queridos, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Dia do Senhor. O Dia do Senhor é o quarto mandamento na Bíblia. No quarto mandamento nos diz para guardar o sábado, mas a maioria das igrejas cristãs guardam o domingo, outros não guardam dia nenhum. O que diz a palavra de Deus sobre este assunto? Acompanhe comigo esse estudo e vamos viajar na palavra de Deus e tentar entender este assunto importante. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, ali está o mandamento do sábado, do dia do Senhor. Vamos lá? Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu empregado, nem a tua empregada, nem o teu animal, nem a visita das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Agora, eis a grande questão. Esse mandamento foi mudado? Jesus mudou algum mandamento? Jesus aboliu a lei? Nós já vimos esse assunto na semana passada. Agora vamos continuar aqui viajando. Eu coloquei aqui alguns argumentos usados para não se santificar ou guardar o sábado. O que o mundo cristão, o que as igrejas dizem que não guardam o sábado, que não devemos mais guardar o sábado? Quais os motivos que são dados? Eu anotei aqui vários, talvez você saiba mais algum, tenha outro, mas aqui os principais estão aqui diante de nós. Vamos lá? Alguns dizem que o sábado foi perdido, esse é um argumento. O domingo é o 7º dia. Portanto, nós guardamos o 7º dia, no domingo, porque o domingo já é o 7º dia. O sábado foi dado somente para os judeus. Esse é um outro argumento usado. Outro argumento é: todos os dias são abençoados e sagrados. E o sábado é só mais um. Outro argumento: Jesus aboliu a lei e, consequentemente, o sábado. Não há mais dia do Senhor. Esse é outro argumento usado também. O domingo passou a ser o dia de repouso por causa da ressurreição de Jesus. Esse é um argumento, talvez o mais usado de todos. E o último argumento: a Igreja Católica mudou o dia de repouso. Então nós temos aqui todos esses argumentos usados
para não se guardar o sábado, né? As razões que as pessoas dão para não se guardar o sábado. Então, nós vamos aqui viajar nesse tempo na palavra de Deus, entender esses argumentos, se eles estão certos ou errados. Temos que guardar o sábado? Temos que guardar o domingo? Não temos que guardar dia nenhum? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? O primeiro argumento é que o sábado foi perdido. Recentemente eu vi um pastor na televisão falando, e o argumento, quando ele foi perguntado por um membro, né, mandou uma pergunta para ele sobre a santidade do sábado, ele usou esse argumento que o sábado da criação, não temos como saber mais se é o sábado hoje, foi perdido durante a história, né? Veja, esse argumento, ele é interessante, ele é fraquíssimo. Por quê? Porque na Bíblia os judeus guardaram o sábado, Deus disse para Moisés, amanhã é sábado, guardareis o meu sábado. Então Deus posiciona o sábado no tempo, no dia. Na época de Cristo, né, diz que Jesus morreu na sexta, no dia da preparação. No sábado, Jesus estava sempre pregando. Então a Bíblia diz que dia era sábado. Então o sábado não se perde no tempo. E de Jesus para cá, não houve mudança no dia da semana, né? O sábado sempre foi sábado. Houve uma mudança no dia do mês, né, no calendário, mas não se mudou o dia da semana. Portanto, esse argumento, queridos, podemos eliminá-lo, porque ele é fraquíssimo, né, muito fraco. O segundo argumento que colocamos ali, que é o domingo é o sétimo dia. Alguns pensam que o domingo é o sétimo dia e que seria o último dia da semana, mas o que diz? Veja, o mandamento diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O próprio mandamento já coloca o sábado como sendo o sétimo dia, né? O calendário, está aqui o calendário, por exemplo, do Windows antigo, do Windows mais novo, né? Você vai ver que o sábado é colocado como o último dia da semana, ou seja, o sétimo dia. Alguns calendários, principalmente europeus, já estão vindo com o domingo como o sétimo dia. Então, os calendários antigos, né, e em muitos lugares, vem como certo, o sábado é realmente o sétimo dia da semana. Até na língua portuguesa, né, depois da quinta, da sexta-feira, depois da sexta-feira, que seria o sexto dia, o próximo seria a sétima-feira, o sétimo dia, né? Você vê, por exemplo, segunda-feira, né? A primeira-feira seria o primeiro dia. Então, esse mandamento, esse argumento que o domingo é o sétimo dia, ele é fraquíssimo. Não precisamos nem da Bíblia, na realidade, para dizer, o mandamento já diz, né, que o sétimo dia é o sábado. Portanto, é muito fraco esse argumento. Outro argumento que temos é que o sábado foi dado somente para os judeus e nós não precisamos guardá-lo hoje, não precisamos santificá-lo. Será que é isso que diz a palavra de Deus? Né? Vamos lá. O mandamento, então, vai dizer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E depois vai dizer, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, né? E depois vai dar a razão para se guardar o mandamento. Ali diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deus, ele inicia aqui o mandamento do sábado dando com a palavrinha lembra-te. Lembra-te do sábado. Nenhum outro mandamento Deus diz lembra-te, né? Deus, na realidade, aqui está fazendo com o povo de Israel uma aliança, um concerto com o povo de Israel. Mas os mandamentos sempre existiram, né? Antes de Israel não podia matar, não podia roubar, não podia mentir. Deus não está dando novos mandamentos. Deus está simplesmente fazendo uma aliança com o povo e ele, nessa aliança, escreveu um contrato ali num livro e também os mandamentos em pedras, os 10 mandamentos em 2 pedras, né? Então, Deus fala para eles, lembra-te, não está dando um novo mandamento, está lembrando o povo que lá na criação, né, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, o motivo do sábado, da guarda do 7º dia, não é para Israel. É um concerto que Deus fez com a humanidade, né, lá no passado. Lá em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, do versos 2 e 3 e também do verso 1, né,
Diz assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Lá no mandamento, Deus diz que Deus fez tudo em 6 dias. E aqui Deus termina, aqui fala que Deus terminou no 7º. Por quê? No 7º dia, Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia, Deus vai criar aqui o princípio da adoração, né, no último dia da semana, no último dia da criação, no 7º dia. Então Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º ele cria o princípio da adoração neste dia. E diz assim o verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, na realidade, abençoou, Deus santificou e Deus descansou nesse dia. Amém? Adão e Eva, queridos, não eram judeus, né? Não eram judeus. Os judeus vão ser descendentes de Abraão a partir dos descendentes de Jacó, né? Então, na época quando Deus deu o sábado, o 7º dia como dia de repouso, o dia para descansar, um dia abençoado, não existiam judeus, somente Adão e Eva, que representam aqui toda a humanidade, né? Em Marcos 2:27, ali diz assim: e acrescentou, Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, o sábado foi um presente de Deus para a humanidade, né? Para o benefício do próprio homem. E no verso 28, Jesus vai dizer ali: eu, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Porque Cristo foi o Criador, o agente divino mais ativo na criação. Tudo foi feito por Ele, para Ele, diz João no seu Evangelho, capítulo 1. Né? Então aqui, queridos, Jesus é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado, ele disse. Né? Em Isaías 56, versos 6 e 7, tem ali um verso interessante. Diz assim: aos estrangeiros, quem são os estrangeiros? Aqueles que não são judeus, de outras nações, de outros povos, né? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Veja, aqui Deus está dizendo, né, todos os estrangeiros, e diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa de oração será chamada, né, casa de oração para todos os povos. Então Deus aqui claramente, no verso Isaías 56, verso 6, né, e o verso seguinte, aqui vai dizer claramente que os estrangeiros também que se achegam ao Senhor e guardam o sábado, e guardam a aliança de Deus, né, Deus terá um lugar especial para eles. Então essa ideia de que somente os judeus tinham que guardar o sábado, ela é equivocada. Era para todos os povos que se chegavam a Deus e guardavam aliança. A aliança não era só para os judeus, era uma aliança com todos aqueles que aceitavam a Deus e a sua filosofia, e também para os estrangeiros que viessem para Israel. Então o sábado foi dado somente para os judeus. Esse argumento, ele não é sustentado na palavra de Deus, não é. Podemos eliminá-lo aqui, com certeza. O sábado foi dado na criação, onde não havia judeu, e depois todos os estrangeiros de outros países que vinham para Israel poderiam guardar essa aliança também. Outro argumento é: todos os dias são abençoados e sagrados. Quando a gente vai lá no mandamento, aliás, em Gênesis, e abençoou Deus o dia 7º. Quando Deus fez o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, Deus não disse que ele abençoou esses dias. O 6º dia foi muito importante, a criação do homem, mas não tem a bênção de Deus especial sobre esse dia. Agora, todos os dias nós somos abençoados. Todos os dias Deus nos abençoa. Mas é diferente, o 7º dia, ele abençoou o tempo. Ele separou o tempo. Ele abençoou, ele descansou e ele santificou este tempo para benefício do ser humano. Todos os dias nós podemos ter contato com Deus. Todos os dias você pode ter comunhão com Deus. Você deve. Todos os dias você pode ter culto na tua igreja com Deus. Não tem problema, né, para louvar a Deus. Mas o 7º dia foi um dia especial, um tempo especial que Deus designou para adoração. Porque nos outros dias você pode adorá-lo, mas você tem que trabalhar,
ou tem que fazer as suas coisas, os seus afazeres, você não vai conseguir, né, se concentrar 100% na divindade. E o sábado Deus separou para que você possa descansar das suas obras, parar, se dedicar a Deus, se dedicar à família, um tempo especial. Esse é o princípio da adoração no sétimo dia. Portanto, todos os dias são abençoados e sagrados? Não. Deus abençoou e santificou somente o sétimo dia da semana e estabeleceu ali um princípio de adoração. Apesar que você pode adorá-lo todos os dias. Jesus aboliu a lei e, consequentemente, aboliu o sábado. Será que isso aconteceu? Nós vimos aqui semana passada, aliás, no último estudo passado, né, sobre a lei e a graça. Já vimos muito sobre isso, mas vamos hoje relembrar, né? O que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 17? Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus não revogou, Jesus não aboliu a lei. Jesus veio cumprir a lei. Se Jesus tivesse quebrado um mandamento que fosse, mesmo que seja do sábado, ou não matar, não roubar, não mentir, qualquer mandamento, Jesus não poderia ter sido o nosso Salvador. Ele veio fazer exatamente o que o homem não fez, guardar a lei de Deus, obedecer a lei em todos os quesitos. Portanto, queridos, Jesus não revogou a lei, ele diz, ele veio cumprir. No verso seguinte, verso 18, ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, o céu e a terra, pela Bíblia, nunca passarão, né? A terra será refeita, renovada e existirá pela eternidade. E Deus mesmo estará aqui conosco. Portanto, Jesus está dizendo que o mandamento jamais passará. Nem um i foi tirado da lei, segundo ele. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, zero, no reino dos céus. Aqueles que os observarem e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus não aboliu a lei de jeito nenhum. Veja o que diz em Êxodo 31. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Veja, a aliança com Israel, na realidade, a igreja cristã, ela é o Israel de Deus, não deixa de ser Israel. O povo que aceitou a Jesus no início da igreja cristã, todos eram judeus, todos eram israelitas. Depois os gentios, os não-judeus, foram entrando dentro da igreja, mas a aliança é contínua. A aliança com Israel, no começo, tinha a ver com o sacrifício de animais. A nova aliança, o verdadeiro sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro morreu. A aliança antiga é baseada em sacrifício. A nova aliança é baseada no verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. Mas ela é contínua, uma só aliança que Deus faz com a humanidade. E essa aliança, o sábado ali, era para ser guardado de maneira eterna. Veja o verso 17: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Falando do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O sábado devia ser guardado como aliança eterna e perpétua. Veja o costume de Jesus com relação ao sábado, Como Jesus se comportava com relação ao sábado. Lucas 4, verso 16 e verso 31. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Todos os sábados era costume de Jesus estar na sinagoga, estar ali com os judeus que iam adorar. Ele participava ativamente ali dos cultos, nas sinagogas. No verso 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus ensinava todos os dias, mas o sábado era um dia especial para Jesus, porque todos estavam ali nas sinagogas, todos estavam guardando aquele dia. Era mais fácil encontrar as pessoas, dia de semana as pessoas trabalhavam, e Jesus atuava bastante no sábado também. Agora, veja, muitos dizem então que Jesus aboliu a lei e Jesus ensinou os discípulos e seus seguidores, a não guardar o sábado. Será que Jesus ensinou os seus seguidores, os discípulos, que não precisavam mais guardar o sábado? Será que é isso que a Bíblia diz? E você tem várias evidências que não é assim. E a principal delas, que eu gosto muito, é Lucas capítulo 23, verso 50 ali em diante, até o verso 56, onde
Jesus está na cruz, depois de 3 anos e meio, ele pregou para os discípulos, ele capacitou, ensinou os discípulos, e não só os discípulos, mas algumas mulheres seguiam Jesus também, principalmente mais para o fim do seu ministério. Né? E se Jesus, veja essa passagem interessante, Jesus havia sido crucificado às 9 da manhã, ele veio morrer às 3 da tarde. Né? E ao morrer ali às 3 da tarde, na hora nona, José de Arimateia, um senhor já ali influente em Jerusalém, vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo. Né? E Pilatos concede a ele, com certeza, um homem de influência. E veja essa história interessante, narrada ali em Lucas 23. Diz assim, verso 52. Tendo procurado a Pilatos, falando de José de Arimateia, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o da cruz, do madeiro, né, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então, foram ali, José de Arimateia, as mulheres, algumas pessoas que estavam ali, tiraram o corpo de Jesus e colocaram lá no túmulo. Né? Agora acompanha comigo. Era o dia da preparação e começava o sábado. Sexta-feira é considerado pelos judeus como o dia da preparação, onde no sábado eles não faziam nada, não trabalhavam, né? Não faziam obra alguma, segundo o mandamento. Né? Mas no sétimo dia, o sexto dia, então, era considerado o dia da preparação, onde eles se preparavam todas as coisas para o sábado. Então, Jesus morreu no dia da preparação. E o sábado estava para começar quando eles estavam ali para sepultá-lo já, estavam colocando o túmulo. Aí diz assim, verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Agora veja. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja que interessante. Jesus havia ali sido crucificado. Estava com o corpo sujo, sangrando, né, suado. Né? Aquele dia foi horrível. Ele estava na cruz e agora é tirado da cruz, colocado numa sepultura. Eles tinham o costume de embalsamar ou de limpar o corpo, pelo menos, para sepultar as pessoas. Mas elas saíram para comprar aromas e bálsamos, preparar. E no sábado não fizeram isso, nem na sexta ali à noite, né? Nem naquele momento fizeram. Não fizeram no sábado. No sábado eles descansam segundo o mandamento. Aí eu faço uma pergunta para você. Para aquelas mulheres, o que era mais importante? Jesus ou o sábado? Repito, o que era mais importante para aquelas mulheres? Jesus ou o sábado? É óbvio que era Jesus, muito mais importante. Jesus era tudo para elas. Mas por que elas deixaram o corpo de Jesus ali, imundo, sujo, sangrando, né? E não limparam o corpo de Jesus, não prepararam ele para a sepultura na sexta-feira? Porque elas respeitaram o mandamento do sábado. Se Jesus tivesse ensinado aos discípulos que não precisava mais guardar mandamento, que não precisava mais guardar o sábado, elas não iam ali ficar descansando no sábado, já que estava abolido. Mas Jesus nunca ensinou isso para os discípulos. Essa é uma prova, né, que aqueles que seguiam Jesus guardavam o sábado. E outra coisa, queridos, Lucas escreve o evangelho dele 30 anos depois de Cristo. E 30 anos depois de Cristo, Lucas escreve, guardaram o sábado segundo o mandamento. Ou seja, o sábado era guardado por Lucas e pelos discípulos 30 anos depois, e pela igreja também, pela igreja cristã. Então essa é uma evidência fortíssima que Jesus nunca ensinou ninguém a não guardar o sábado. Aqui estão seus discípulos e seguidores guardando o sábado segundo o mandamento. Qual é a questão então de Jesus com o sábado? A gente vê alguns confrontos de Cristo com os judeus, os fariseus, os líderes de Israel com relação ao sábado. Mas nunca é com relação à santidade do sábado. Eles não discutiam isso. A discussão sempre era como guardar o sábado, o que podia fazer e o que não podia fazer no sábado. Então, por exemplo, Jesus diz, a Bíblia diz para não trabalhar no sábado. Mas uma certa vez Jesus passa com os discípulos e numa seara, numa plantação, eles tinham pregado o evangelho o dia inteiro. Os discípulos estavam com fome, os discípulos ali passam numa seara, numa plantação de trigo e pegam algumas espigas de trigo ali e começam a mastigar o semente para matar a fome, não tinha nada para comer.
E os judeus, então, criticaram Jesus porque os discípulos estavam trabalhando no sábado. Jesus não disse que eles estavam trabalhando. O mandamento diz para não trabalhar, para não fazer colheita, para não trabalhar na lavoura, mas pegar ali um fruto. Se tivesse uma banana, um abacate, uma manga ali, não tinha problema pegar isso e comer, mas para os judeus era colher, era pecado. Jesus disse, não, isso não é pecado. Para os judeus era proibido curar no sábado. Se você ficasse doente no sábado, o problema é seu. Você tem que esperar até domingo para procurar um médico, né? Para procurar ajuda. Se seu filho estivesse doente, problema, tinha que esperar. Jesus disse, não, curar está de acordo com o sábado. Ele curava no sábado e os judeus ficaram chateados. Na época de Cristo, os judeus não podiam cuspir no chão, porque se cuspisse no chão, estava regando a terra, portanto, trabalhando. O judeu não podia comer o ovo que a galinha botou no sábado. Para eles era pecado. Então, veja, esse tipo de extremismo, Jesus bateu de frente com eles. Mas a guarda do sábado, Jesus não entra em questão com os judeus. O sábado era santo. Jesus fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Aqui está alguém que é o Senhor do sábado. Ele que deu o sábado lá na criação, ele que santificou o sábado, ele estava dizendo para os judeus, eu sou o Senhor do sábado, eu sei como guardo o sábado. Na realidade. Mas Jesus não entra em questão da santidade do sábado. Nem Jesus, nem os discípulos. Sempre foi como guardar o sábado. E Jesus sabia como guardar realmente. O sábado é dia de fazer o bem. Ele curava as pessoas. Era um dia para o benefício do ser humano. Então Jesus, ele pregava o evangelho no sábado. Veja Paulo em Corinto, os discípulos, e Paulo também. Muitos anos depois, Paulo está ali guardando pelo menos 78 sábados, lá em Atos 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Os primeiros da igreja cristã, eles frequentavam as sinagogas. Os judeus, não, mesmo aceitando Jesus, eles continuaram frequentando as sinagogas. E Paulo também, porque no início não havia igreja cristã separada. Eram todos juntos com os judeus. Mais tarde, os judeus vão expulsá-los das sinagogas. Aí sim, vai se começar a formar as igrejas nas casas, e depois começou mais para frente com templos também. Mas Paulo aqui, ele passa, no verso 11 diz que ele permaneceu 1 ano e 6 meses ali em Corinto, ou seja, pelo menos 78 sábados, Paulo estava visitando as sinagogas, continuava adorando a Deus no sábado, e ele aproveitava também para pregar a palavra de Deus. No capítulo 17, ele foi para Tessalônica, lá também achou lá uma sinagoga de judeus, e lá ele, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles. Veja, Paulo no sábado adorando, ia ter com eles. Aí alguns dizem assim, não, mas é óbvio, Paulo procurava só com a intenção de pregar o evangelho para eles, então era no sábado. Mas veja, Paulo foi para uma cidade, um lugar onde não havia sinagoga. O que ele fez no sábado? Ali em Filipos, capítulo 16 de Atos, e dali a Filipos, nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que tinham ido para aquele lugar. Então no sábado aqui, Paulo vai em um lugar onde não tinha sinagoga. O que Paulo faz no sábado? Sai para a natureza, procura um lugar onde um rio, um lugar para orar. Algumas pessoas foram para ali. E Paulo, então, ali vai orar, vai pregar, vai falar a palavra de Deus. Eles vão cantar. O que eles estão fazendo ali? Um culto a Deus, adorando a Deus na natureza. Porque esse é o costume de Paulo. Não havia sinagoga? Vamos adorar a Deus na natureza. Então, aqui você vê Paulo, então, também guardava o sábado. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, João, o profeta, discípulo, agora profeta, está na ilha de Patmos e vai receber as visões do Apocalipse. Isso acontece mais ou menos no ano 95 ao ano 100, ou seja, 70 anos depois da cruz. Veja o que João diz sobre as suas visões, no capítulo 1, verso 10. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Veja, interessante. João aqui, ele está ali no dia do Senhor e recebe as visões. Então, não há dúvidas, queridos, que o dia do Senhor, ele existe depois de Cristo, depois da cruz. Ele continuou existindo e continuou sendo guardado por Lucas, as mulheres, os discípulos, Paulo e agora João, o último dos discípulos a morrer.
aqui perto do ano 100, 70 anos depois da cruz, João aqui fala do dia do Senhor. Alguns querem dizer que isso aqui é dia do Senhor escatológico. Ele não está aqui, o dia do Senhor escatológico não aconteceu ali, né, na época do Apocalipse, ele vai acontecer ao longo da história, e o dia do Senhor escatológico está ainda no futuro, com a volta de Jesus. Esse dia do Senhor aqui era o dia da semana, onde ele vai receber as visões do Apocalipse. Claramente isso na palavra de Deus. Tá bom? Então, o dia do Senhor, ele existe depois da cruz, ele não deixou de existir. Então, aqui o argumento que Jesus aboliu a lei e o sábado é um argumento também que não é sustentado pela palavra de Deus, e nós podemos aqui, queridos, eliminá-lo também. Jesus não aboliu a lei, Jesus guardou a lei, cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos, senão não poderia ter sido o nosso Salvador. Não há mais dia do Senhor. Esse é outro argumento usado. Como já vimos aqui, não precisamos nem nos estender sobre isso, né? Podemos eliminar também. Você vê aqui os apóstolos, os discípulos, né, João, todos eles ali falando do dia do Senhor. Esse argumento é fraco. O domingo passou a ser o dia de repouso por causa da ressurreição de Jesus. Queridos, esse argumento, amigos, é um argumento talvez o mais usado, né, que o domingo passou a ser o dia de repouso dos cristãos por causa da ressurreição. A ressurreição de Jesus foi algo importantíssimo. Assim como a morte também, a cruz, na sexta-feira, foi algo importante, o grande sacrifício feito pela humanidade, né? Mas é interessante, será que a Bíblia nos diz para guardar a sexta-feira porque Jesus morreu? Ou será que a Bíblia nos diz para guardar o domingo por causa da ressurreição? Já que a Bíblia diz em centenas de versos para guardarmos o sábado, cita o sábado como o dia do Senhor, né? Será que tem algum verso que nos diz para guardar o domingo? Veja, a palavra domingo na Bíblia não existe. Domingo vem do latim dies dominicus, é o dia do Senhor, né, em latim. É uma palavra que vem do latim, a Igreja Católica, né, como a língua oficial católica é o latim, então a palavra domingo deriva desse termo, mas na Bíblia a palavra não tem a palavra domingo, vem a palavra primeiro dia da semana. É a única palavra designada para domingo na Bíblia, o primeiro dia da semana. Sendo que o sétimo dia, claramente, é o sábado. Então, o primeiro dia da semana era o domingo. Né? Isso não temos dúvida ali nos calendários, como já falamos aqui. Né? A palavra primeiro dia da semana, ela existe na Bíblia uma vez no Antigo Testamento, está trocada aqui embaixo, né? Uma vez no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no primeiro dia da criação, e também 8 vezes no Novo Testamento. Está mudado ali. 8 vezes no Novo Testamento. Vamos analisar aqui essas passagens que falam do domingo, do primeiro dia da semana, no Novo Testamento. Bem, lembrando que a primeira vez que a palavra vem na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, ali versos 1 e 2, que fala da criação do primeiro dia, versos 1 a 3. De Gênesis fala o primeiro dia da semana. Ali não fala em santificação nem nada. Agora aqui em Mateus e em 8 versos do Novo Testamento fala do domingo, o primeiro dia da semana. Vamos lá? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, o sábado findou. Começa então o primeiro dia da semana. Ali diz que Maria Madalena e a outra Maria foram lá ver o sepulcro. Lembra? Na sexta-feira, elas deixaram o corpo de Jesus junto com José de Arimateia, foram preparar depois aromas e bálsamos, né? Não prepararam, né? Não limparam o corpo de Jesus, e no sábado, ao passar o sábado, elas foram no túmulo. Mas aqui não fala, nem nos versos anteriores, nem nos versos depois, que houve santificação desse dia. Ali vai falar que Jesus ressuscitou e não vai falar de santificação. Então, aqui não diz nada. Em Marcos 16, 1, 2 e verso 9, vai falar a mesma coisa. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual expeliram 7 demônios. Então ali, queridos, não vai falar nada de santificação, podemos eliminar também. Se você continuar lendo os versos seguintes, não diz nada. Mas no primeiro dia da semana, agora em Lucas 24, 1, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas no túmulo levando aromas que haviam preparado. Também ali não vai dizer de santificação. João capítulo 20, verso 1, também o mesmo texto também não vai dizer isso.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Contando sempre a mesma história, vários desses versos falando do primeiro dia da semana, nenhum fala de santificação, né? Em João capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, agora já domingo à tarde, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Aqui as pessoas estão dizendo, muitos dizem que aqui houve uma reunião religiosa. Aqui não diz que eles estavam reunidos por causa de adoração, de culto, nada disso. Eles estavam reunidos por causa que estavam com medo dos judeus. Os judeus crucificaram Jesus na sexta-feira, agora eles estavam com medo deles serem crucificados também, procurados pelos judeus, então eles estavam com medo, fugindo. E Jesus então aproveita aquela reunião para aparecer no meio deles, e ele diz, paz seja convosco. Então aqui, se você vê os versos anteriores, não há aqui nada que fala de santificação. Nos versos para frente também não. Queridos, podemos eliminar esse verso também. Em Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui também, queridos, eles estavam ali partindo o pão, fazendo a comunhão, né? Mas a Bíblia diz que eles partiam o pão no início, todos os dias, de casa em casa, entre os discípulos, entre eles. Não era algo que era feito somente no domingo. E também, queridos, provavelmente aqui, Paulo, o que aconteceu? Paulo passou o dia de sábado inteiro com eles pregando, à tarde, já entrando o primeiro dia da semana, no pôr do sol começava um novo dia, o domingo começaria no sábado, no pôr do sol do sábado à tarde, já começava a noite, já era domingo para eles. Isso é óbvio. E Paulo prega para eles até a meia-noite, porque ele ia viajar no dia seguinte. Então aqui não fala de santificação, você pode pregar a palavra de Deus todos os dias, eles pregavam, Não há nada de errado em você ter um culto no domingo, culto na segunda, na terça, nada, né? Então, não há aqui nenhum motivo para dizermos que o domingo é santificado, simplesmente porque eles estavam ali pregando a palavra e tendo um momento especial de comunhão. Tá bom? Então, eliminamos também isso, não fala de santificação do domingo. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está dizendo para os crentes de Corinto, ele queria fazer uma grande coleta para ajudar os judeus que estavam passando um período de fome na região da Judéia. Os judeus ajudaram a pregação do evangelho, investiram bastante. E agora eles passando dificuldade, Paulo, em todas as igrejas, faz uma grande coleta para ajudá-los. E Paulo fala para eles, olha, no domingo, no primeiro dia da semana, vai juntando aí um dinheirinho, faz a coleta de vocês, em casa, não fala nada de igreja, reunião de culto, não fala na casa de vocês aí, alguém passa, faz a coleta desse dinheiro, não fala de santificação, não fala de nada disso. Centenas de versos da Bíblia nos diz para guardar o sábado, santificar o sábado. E por que não tem um verso, nenhum, dizendo para santificarmos o domingo? Porque é o dia da ressurreição. Por quê? Por que Deus ele foi tão cuidadoso em dizer guarda o sétimo dia, guarde o sábado, e agora não tem um verso da Bíblia diretamente dizendo de uma mudança, a não ser o que eles usavam como tradição. Então podemos eliminar todos esses versos ali. Então o domingo passou a ser o dia de repouso por causa da ressurreição de Jesus? Podemos eliminar este argumento, queridos. Não é bíblico. Simplesmente está ligado à tradição das pessoas. Então, aqui não há nenhum verso na Bíblia que fala da santificação do domingo por causa da ressurreição. Se fosse assim, a sexta-feira também seria um dia importante por causa do sacrifício. Deus diz, guarda o sétimo dia e santifica o sétimo dia. Outro argumento, a Igreja Católica mudou o dia de repouso. Esse argumento, ele talvez seja o mais sincero de todos. Ele não é bíblico. Ninguém pode mudar a Bíblia, ninguém pode mudar o mandamento de Deus, mas, pelo menos, a Igreja Católica vai admitir que fez essa mudança. Então, vamos ver aqui, a primeira lei dominical existente, se você olhar na enciclopédia e
na internet, procurar pesquisar, vai ser no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, onde o rei Constantino, depois dele se converter ao cristianismo no ano 313, no ano 321 ele vai promulgar a primeira lei dominical que nós temos na história. Ele vai dizer que ninguém deveria trabalhar no domingo, a não ser alguns trabalhos essenciais, ele vai dizer, né? Mas ele coloca ali no venerável dia do sol. O sol era o dia da adoração dos pagãos. Eles adoravam o sol e o domingo era um dia especial de adoração, né? Nesse dia. Então ele promulga ali para todo o povo. Mas a partir daquele momento, já antes, muitos cristãos, principalmente que vieram do paganismo, né, já estavam gostando da questão do como o domingo era o dia do sol, era o dia da divindade deles. Quando eles se convertem ao cristianismo, aquilo vai ter uma influência grande, porque agora eles vão encarar a ressurreição como algo importante e já vão começar ali a colocar a ressurreição, né, como algo importante. O domingo seria um dia importante também para eles, mas a Bíblia não ensinava isso e não ensina isso, né? Mas a igreja começou então, principalmente a igreja romana, a igreja de Roma, que era a capital do império, a fazer esta mudança. Na igreja, depois de se reunir, o imperador tornou-se cristão em 313. Em 364, a igreja se reúne e diz assim, o que eles decidem? Lá no concílio de Laodiceia. Os cristãos não devem ficar ociosos no sábado, mas trabalharão neste dia. Se forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Ou seja, os cristãos aqui agora não só deveriam guardar o domingo, né, segundo o concílio de Laodiceia, mas deveriam trabalhar no sábado. Eles eram obrigados a trabalhar no sábado. E ninguém devia pregar mais nada sobre sábado, nem coisas de judeus, né? A igreja passou por um processo de mudança, né, mas não autorizado pela palavra de Deus, né? Veja o que diz o Webster Dicionário, né? A herança de um dia de culto. Veja lá, Sunday, que é domingo em inglês, é assim chamado, visto que nos tempos antigos esse dia era dedicado como dia de culto ao sol. O povo adorava Deus no dia do sol, né, que era o domingo. Depois se tornaram cristãos e continuaram agora o domingo como um dia especial. Veja ali também uma enciclopédia chamada Catholic World, o Mundo Católico, diz assim: a igreja tomou o domingo pagão, né, e tornou o domingo cristão. E assim o domingo pagão, dedicado a Balder, a divindade, tornou-se o domingo cristão consagrado a Jesus. Então aqui nós estamos falando é tudo que está nas literaturas cristãs através dos séculos, né? Veja, símbolos católicos e da igreja hoje, com cruz, né, e o sol ali misturado junto, né? Foi uma mistura do cristianismo ali com os ensinos romanos pagãos, né? Veja o que diz ali o catecismo agora. O catecismo, né? Na página 50 deste catecismo aqui, diz assim uma pergunta: que dia é o sétimo dia? Resposta: o sábado é o sétimo dia. Pergunta: por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então a Igreja Católica aqui reconhece no catecismo, né, que a Igreja fez essa mudança do sábado para o domingo. E não a Bíblia. A Bíblia não faz essa mudança. O dia, segundo a Igreja Católica, de adoração na Bíblia é o sábado. Mas a Igreja mudou, né, o sábado para o domingo, através de uma tradição, por causa dos romanos, né, que adoravam também no domingo. Então a igreja vai também colocar o domingo como dia especial. Veja aqui os mandamentos na Bíblia. Esses são os 10 mandamentos do jeito que está na Bíblia. Em qualquer Bíblia, Bíblia católica, Bíblia feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, que são as Bíblias que os evangélicos usam de modo geral, né? Aqui estão os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado. Depois, honra teu pai e tua mãe. Depois, sexto mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho, que é não mentir. E o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, aqui temos a cobiça como 10º mandamento.
O que aconteceu com o segundo mandamento da lei de Deus no catecismo católico, na lei da Igreja Católica, nos 10 mandamentos? Esses 2 mandamentos, o segundo, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, e o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, vão sofrer mudanças. No segundo mandamento, eles tiram esse mandamento. Tiraram o segundo mandamento fora, de não fazer imagem de escultura, então a igreja passou a adorar imagens, fazer imagens e adorá-las. E aqui o que eles fizeram? Pegaram o 3º mandamento e jogaram para o segundo. E assim subiram um mandamento, recuaram o mandamento. E o último mandamento, então, vai ficar em aberto, porque subiu cada um, o segundo passou para o 3º e foram subindo. Mas a Bíblia diz 10 mandamentos. O que a igreja fez para resolver? Pegaram o 9º mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e dividiram esse mandamento em 2. Ali diz: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Assim fizeram para resolver o problema, porque tiraram o mandamento. Agora, o que aconteceu com o 4º mandamento, que agora passou a ser o 3º no catecismo? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles tiraram também esse mandamento e no lugar vão colocar guardar domingos e festas. Você pode olhar qualquer catecismo, lá vai estar assim também. Tá bom? Então aqui houve uma mudança, queridos, da igreja. Tiraram o 2º mandamento e tiraram também o 4º mandamento da lei de Deus, passando a ser então domingos e festas. Esta é a origem do domingo. É a Igreja Católica que efetuou a mudança. Agora, os evangélicos que dizem que só seguem a Bíblia estão seguindo o mandamento que foi estabelecido pela Igreja Católica. Estão em obediência e submissão a Roma. Essa é a realidade e a verdade. Veja, Marcos capítulo 7, versos 7 a 9. Veja o que Jesus fala da tradição. Porque a Igreja Romana, ela entende que não só a Bíblia é a autoridade, mas a tradição também, os pais da igreja, a própria igreja, ela tem o poder para mudar o que quiser. E devido à tradição, também é importante. Veja o que Jesus diz sobre a tradição em Marcos capítulo 7, versos 7 a 9. Jesus diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas, ensinamentos que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Os homens, eles esquecem do mandamento de Deus, por isso que Deus colocou lá: lembra-te do dia do sábado. Mas os homens esquecem os mandamentos de Deus e começam a guardar as tradições, os seus costumes. Jesus condena isso. A tradição, às vezes, pode ser boa, mas ela deve estar de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. Se você usa a tradição como regra de fé, você pode estar perdido. Foi exatamente por causa de não seguir a palavra de Deus corretamente, de rejeitar o Messias, que os judeus crucificaram a Cristo. E a igreja passou a ser não só o judaísmo em si, mas todos os judeus que aceitaram a Jesus. Aqueles que não aceitaram a Jesus rejeitaram a aliança. Mas aqueles judeus que aceitaram a aliança continuaram progredindo adiante e veio surgir então o cristianismo. Então quem fez a mudança do sábado para o domingo? A gente vê que o Pai não fez, Deus não muda, está lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. Jesus também não fez, ele não abrogou ou anulou a lei, e o Espírito Santo não fez, os apóstolos também não fizeram, continuaram guardando o dia de repouso. Então quem mudou foi a Igreja Católica Apostólica Romana, como já vimos aqui, e não temos dúvidas sobre isso. Então a Igreja Católica mudou o dia de repouso? Realmente a Igreja mudou, mas esse não é um argumento bíblico, portanto podemos eliminá-lo em todos esses argumentos. Queridos, vejam que a igreja hoje católica no mundo e os cristãos que guardam o domingo é a maioria. Devemos seguir a maioria ou a minoria? O que diz a Bíblia? Veja ali em Êxodo capítulo 23, verso 2. Deus diz: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o que é direito. Não é porque a maioria está guardando o domingo que nós temos que guardar. Israel sempre foi a minoria, sempre foi o menor povo. Deus escolheu o menor povo para representá-lo aqui na terra.
não a maior nação. Noé foi a minoria. Quando veio o dilúvio e destruiu a terra, somente Noé e mais 7 pessoas entraram na arca. A grande minoria de milhões de pessoas que existiam na terra e pereceram no dilúvio. Os discípulos foram a minoria do povo de Israel que aceitou a Jesus como Salvador. Depois pregaram, muitos aceitaram, mas esses muitos também foi a minoria. Então, não devemos seguir a maioria simplesmente porque tem um grupo, são um grupo maior, né? Devemos seguir o que é reto. Veja o que diz em Tiago, capítulo 2. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna um culpado de tudo. Aqueles que guardam os mandamentos, mas não guardam o sábado, estão sendo culpados de toda a lei, principalmente quando conhece a verdade sobre esse mandamento. Veja o que diz Ezequiel sobre o 4º mandamento, o sábado. O que é o sábado para o povo de Deus? Veja Ezequiel capítulo 20, diz assim: também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, o sábado está ligado à santificação. O sábado é para o benefício do ser humano, guardar esse dia, ter uma comunhão especial com Deus. Santificai os meus sábados, verso 20, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vós, Deus. O sábado como um sinal entre Deus e seus filhos, uma marca, um sinal. Quando as pessoas marcavam seus animais, marcavam como um símbolo de autoridade, de possessão. Nós somos filhos de Deus, adotados por Ele, amados por Ele. Então o sábado passou a ser um sinal de Deus. Veja, na criação, Adão e Eva guardaram o sábado. Abraão diz que guardou todos os mandamentos de Deus, inclusive, com certeza, o sábado. Moisés e o povo de Israel guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. Ele era o Senhor do sábado. Os apóstolos continuaram guardando o sábado. Lucas guardou o sábado. João guardava o sábado no dia do Senhor. A igreja primitiva guardava o sábado. E a igreja hoje, atual, também guarda o sábado. Deve guardar o sábado. E lá no céu? Vamos guardar o sábado lá no céu? O que a Bíblia diz sobre o sábado? Vai ter sábado na eternidade? Veja lá quando Deus fizer, em Isaías 66, versos 22 e 23. Diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, Deus está falando aqui do futuro ainda, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui não fala de santidade do sábado lá no céu. Mas se o sábado foi santo desde a criação até agora, e a Bíblia coloca aqui o sábado no céu, com certeza lá será um dia especial também. Então veja, queridos, não há erro na palavra de Deus. No novo céu e na nova terra, lá estará o sábado. E estaremos adorando Deus também nesse dia perante Deus. Aqui fala de uma festa de uma lua nova a outra. Quando estudamos aqui sobre o novo céu e nova terra, estudamos que na Nova Jerusalém terá a árvore da vida que dá o seu fruto de mês em mês. A festa de lua nova era uma festa judaica mensal, a cada mês, de uma lua nova a outra. Então, lá no céu, nós compareceremos diante de Deus, Apocalipse 22, e comeremos o fruto da árvore da vida a cada mês. Com certeza aqui Deus está falando desse momento, aonde de uma lua nova a outra, ou seja, nós estaremos diante de Deus nesse dia especial que Deus separará para comermos o fruto da árvore da vida, certo? E no sábado estaremos lá também na presença de Deus. Quem profana o nome de Deus e por quê? Veja essa advertência que está em Ezequiel também, capítulo 22. Quem profana o nome de Deus e por quê? Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Sacerdotes, ministros dos evangelhos, pastores, padres, que escondem os olhos do sábado, e não ensinam o povo a guardar esse santo dia. Veja que advertência Deus faz para eles. Os seus profetas lhes encobrem isto, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado.
Isso Deus está falando 2 versos depois, no verso 28. Ou seja, o contexto aqui, Deus está falando do sábado. Pessoas dizendo, né, assim diz o Senhor Deus, sem que Deus tenha falado. Ou seja, estão dizendo aí que Deus santificou o domingo, e o domingo é o dia de repouso, sem que a Bíblia o diz, né, sem que Deus o diz. Estão profetizando mentiras para o povo, né? O sábado, queridos, é o memorial da criação. Um dia especial que Deus separou para ele e para os seus filhos. Nesse dia, nós relembramos Deus como nosso Criador. Nós vamos a Ele, todos os dias nós podemos adorar a Deus, mas esse dia é um dia exclusivo. Um dia que você vai descansar dos seus trabalhos, do estresse da semana, vai pegar a sua família, vai adorar a Deus na igreja, vai sair com a sua família, vai passear, né, nos campos, vai ter um momento especial de comunhão. É um dia também de pregação do Evangelho, de fazer o bem às pessoas, de visitar amigos e parentes com motivos espirituais, né? É um dia totalmente especial. Veja que Deus abençoou o dia 7º. Deus santificou esse dia. Deus descansou nesse dia. E ele não descansou porque ele estava cansado, mas para dar exemplo, né? Para dar exemplo. Uma verdadeira pessoa, um verdadeiro líder, ele não só manda fazer, mas ele faz junto. Deus aqui descansou nesse dia. Então, veja, Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou nesse dia. E eu gosto dessas 3 letrinhas, que são as iniciais, ASD. Hoje tem um povo que guarda esses mandamentos, que abençoa o dia do sábado e é abençoado nesse dia, que santifica este dia e é santificado nesse dia, que descansa nesse dia e recebe descanso. A Igreja Adventista do 7º dia é uma igreja hoje que está guardando os mandamentos de Deus. Temos algumas outras denominações pequenas que guardam também. A Igreja Batista do 7º dia e outras igrejas. Os próprios judeus guardam o sábado, uma parte deles, né? Outros são seculares. Mas a Igreja Adventista do 7º dia, estamos guardando esse dia. Estamos vivendo nos últimos dias da história humana e estamos ali ensinando o povo a guardar os mandamentos como deve ser guardado. Portanto, fazemos um convite a você, né? Analise esse estudo, se aprofunde mais, coloque e ore a Deus. Deus vai abençoar você e sua família. Tenha um dia especial de adoração. Não um dia que os homens propõem, mas um dia proposto pelo próprio Deus. Um dia em que Deus convida você e seus familiares para ir até Ele, dedicá-lo exclusivamente, deixando o trabalho, deixando o estudo, deixando as coisas seculares e se entregando a Deus naquele dia para ser abençoado por Ele, para ser santificado por Ele. Deus abençoe cada dia você. Veja aqui uma profecia dos últimos dias, segundo Isaías, que apareceria um povo que iria corrigir e resgatar o mandamento verdadeiro. Os homens abriram uma brecha na lei de Deus, que foi escrito por Deus em pedras. Abriram uma brecha e tiraram fora o 4º mandamento. Veja o que diz Isaías 58. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e de veredas, para que o país se torne habitável. Veja esse verso em Isaías 58. Haverão seus filhos no futuro. Eles edificarão as antigas ruínas. E será chamado o quê? Reparador de brechas. Um povo de Deus chamado por Deus para edificar antigas ruínas. Arruinaram a lei de Deus, queridos. Mudaram o 4º mandamento do sábado para o domingo. Na antiguidade, os discípulos, os cristãos, os filhos de Deus guardavam o sábado. Mas haveria um povo nos últimos dias, né, que iria reparar esse mandamento, esta brecha. No verso 14 diz, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, então te deleitarás no Senhor. Que brecha é essa que está dizendo o texto? Lá no verso 13. É a brecha do verso 14. É o sábado que está sendo profanado, ensinado pelos sacerdotes, pelos ministros, pelos pastores e padres, que você não precisa mais guardar. Mas há uma igreja que resgatou esse ensino verdadeiro, que ensina a guardar os mandamentos e a lei de Deus. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus.
Mas uma vez salvos pela graça, somos salvos para ser livres e para guardar os mandamentos, né? Aquele que guarda a lei será justificado, segundo Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, no capítulo 3, verso 24, e exclusivamente pela graça e não pelas obras, capítulo 3, verso 28, mas no verso 31 ele diz, anulamos a lei pela fé? Não. Antes, confirmamos a lei de Deus, no verso 31. Portanto, a graça não nos exime de guardar a lei. É um convite para nos guardar a lei e ser fiéis a Deus. Inclusive no quarto mandamento, que foi uma brecha feita aí pelos homens por causa da tradição, mas Deus nos convida para reparar. Deus convida você para guardar os mandamentos como estão na palavra. O sábado será um grande benefício para você e sua família. Aceite nesse momento, faça um compromisso com Deus de guardar esse dia, né, de dedicar esse dia exclusivamente ao Senhor, e você verá a grande transformação na sua vida e na vida da sua família. Que Deus o abençoe. Continuamos recomendando o site biblia.com.br/curso para você aí se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Assista também a TV Novo Tempo em vários canais aqui. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo estudo. Estaremos aqui para mais um assunto importante, mais uma aula interessante. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, obrigado pelo estudo de hoje, da Tua Palavra. Muito importante, Senhor Deus, nós dedicarmos a nossa vida completamente a Ti. E dedicamos a nossa vida todos os dias. Mas obrigado pelo quarto mandamento da Tua lei, aonde, Senhor Deus, dedicamos um dia especial para Ti. Abençoe o querido ouvinte que está assistindo agora, que o Senhor possa colocar no seu coração, meu Pai, o desejo de guardar e dedicar o sábado a Ti. E esse dia possa ser um dia maravilhoso para ele e sua família também. E possam se beneficiar, Senhor Deus, espiritualmente, de guardar e seguir a Tua vontade. Obrigado por tudo, nos abençoe hoje e sempre, e oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos, e até breve.